Boa noite, meu povo, boa noite, São Sebastião, boa noite, Alagoas, boa noite, meu convidado super, mega especial, Valdir Salgueiro. Como está, meu querido? Boa noite, Eli. Prazer imenso estar com você. O prazer é todo meu e eu quero desde já agradecer ao Valdir e agradecer a cada um que está aí assistindo a nossa live, a cada um que já está, que já chegou, que vai chegar. E nós vamos aqui abordar alguns temas sobre a pestalose. O Valdir, que é o criador e diretor da Associação Pestalose aqui em São Sebastião, um homem que fez e faz histórias. Valdir, nos fale um pouquinho sobre a pestalose, por favor. A pestalose é uma entidade que faz solidariedade. É uma entidade da sociedade civil que tem como foco a inclusão das pessoas com deficiência. Tem como foco cuidar das pessoas com deficiência. Seja elas deficiências intelectuais, deficiência de aprendizagem, deficiência física, deficiência diversas. E aquelas deficiências que são invisíveis. Como, por exemplo, o autismo. Esse mês, a gente está no mês de conscientização do autismo. E uma das tarefas, uma das coisas da pestalose, um dos públicos da pestalose, é cuidar dos autistas. Eu vi lá, Valdir, que eu fui fazer uma visita à pestalose, gente, há algum tempo atrás. Inclusive, fizemos uma belíssima entrevista com o Valdir Salgueiro lá na pestalose, que foi uma honra. E vocês não têm noção, é só entrando e conhecendo, é uma energia tão boa. E ali são tantas as crianças, tantas as mães sorrindo, que o coração, ele aquece, na verdade, Valdir, de tanto carinho. A gente começou já tem um tempinho. Em 2007, que já tem um tempinho, a gente começou o projeto social, não ainda como pestalose, como instituição, mas como um trabalho mais solidário, mas um trabalho mais voluntário. E a gente começou o cursinho pré-vestibular. Nós temos algumas perguntas aqui, vai chegar nesse meio. A partir do cursinho pré-vestibular, que o trabalho social foi se desenvolvendo, foi cuidando das pessoas, acolhendo pessoas, até se tornar na Associação Pestalose de São Sebastião. Muito interessante, gente, é algo assim extraordinário. Inclusive ontem, Valdir, quando eu abri a caixinha de perguntas, eu falei que se eu fosse enumerar as qualidades que eu vejo em você, ser humano, em você, Valdir da pestalose, que é assim, quando se refere a Valdir, eu logo lembro da pestalose, já me vem a pestalose à mente. Me faltaria tempo nos meus stories para enumerar as suas infinitas e bondosas qualidades. Então, nós temos aqui algumas perguntas, podemos começar? Sim. Pronto, já vamos começar com a primeira pergunta. Só um minutinho que ele já vai colocar aqui na tela. Gente, investir no marketing da sua empresa também é saudável, viu? E se quiser aqui divulgar sua empresa através do podcast De Frente com a Eli, divulgar sua empresa, seu negócio, seja qualquer tipo de divulgação, que assim seja necessário, nós estamos abertos aqui para parcerias, viu? Valdir, a primeira pergunta é: como surgiu a ideia de trazer a pestalose para São Sebastião? Bom, para responder como surgiu a pestalose, eu vou ter que voltar a tempos anteriores, eu vou ter que voltar a 2007, que é quando começa o cursinho pré-vestibular. Entendi. Mas ainda eu vou ter que voltar ao tempo que eu participava das pastorais da juventude da Igreja Católica. Pastoral da Juventude Urbana, Pastoral da Juventude Rural, e é nesse momento que a gente descobre o papel social da igreja. E nesse papel social da igreja a gente começa a perceber a necessidade de uma atuação mais concreta no meio do povo. Então o tempo foi passando e em 2007, para dar resposta a uma necessidade em São Sebastião, porque todos os trabalhos, todos os projetos, eles nascem de uma necessidade. Sim. E uma necessidade que São Sebastião tinha, e ainda tem, é de levar seus jovens para a universidade. Porque a universidade, a educação, é um dos caminhos para transformar a sociedade. É verdade. Então, a gente começa em 2007 com o cursinho pré-vestibular.
E de lá para cá, nesses anos, o pré-vestibular continua. Em 2007, a gente levou um ônibus de gente, e não foi cheio, para fazer a prova do Enem. No ano passado, que ainda não era Enem, era vestibular da UNEAL, ainda vestibular da UNEAL, esse ano a gente levou 9 ônibus. É muita cheios de gente coisa, para né? fazer a prova. Então é um povo que vai estudando, e nesses anos, se você encontrar os jovens de São Sebastião que foram para a universidade nos últimos anos, grande parte deles passou pelo nosso cursinho. Hoje a gente tem pessoas formadas em Direito, Administração, Veterinária, Agronomia, História, Geografia e um monte de outros cursos, alguns fazendo mestrado, alguns fazendo doutorado. Então, tem muita gente estudando, fazendo universidade e nos ajudando a melhorar São Sebastião. Porque quando um jovem de São Sebastião entra na universidade, a gente está melhorando um pouquinho a nossa cidade. É verdade, a Pestalozzi tem muita história, né, Valdir? É um trabalho do dia a dia. Árduo, inclusive, eu digo que né? Não é um trabalho meu, indivíduo, meu pessoa, é um trabalho de muita gente que tem uma colaboração solidária, que contribui, que está lá ajudando, que está contribuindo para que a Pestalozzi aconteça. Tem as dificuldades do dia a dia, sempre tem as dificuldades, porque o serviço social, o trabalho social, o trabalho voluntário tem suas dificuldades, mas também tem muito ganho. E eu não estou falando de ganho financeiro, estou falando de ganho emocional, ganho de felicidade, de alegria. É muito bom quando a gente fica muito feliz, não quando a gente recebe a pessoa com uma deficiência que precisa de um cuidado, mas quando aquela pessoa dá um passo a mais, quando aquela pessoa evolui um pouquinho. Assim como a gente fica feliz da vida quando uma pessoa consegue a vaga na universidade, por sinal, esse ano a gente conseguiu botar 28. Na universidade? Na universidade, nos mais diversos cursos. Então, quando chega uma pessoa precisando de fazer fisioterapia e essa pessoa chega lá de cadeira de roda e com o tempo da fisioterapia ela sai de lá andando, isso não tem dinheiro que pague. É verdade, meu amigo. Estou tendo aqui a informação que estamos com 400 pessoas ao vivo neste momento nos assistindo e eu quero deixar aqui um forte abraço e um beijo no coração de cada um. Gente, compartilhem essa live, vão mandando aí para os amigos de vocês, porque eu diria que essa live de hoje é extremamente de importância, é uma utilidade pública, não é verdade, meu amigo? Próxima pergunta, por favor. Quais as parcerias que a Pestalozzi espera do município? Aqui fala plano de governo, mas eu acho que... Que parcerias a gente precisa, a gente espera? E aí não é só da administração pública, não é só do poder público. A Pestalozzi presta um serviço social que ajuda muita gente. Mas a Pestalozzi sozinha não consegue fazer muita coisa. Sim. Então, a Pestalozzi é a soma do trabalho de muita gente. E onde a pessoa estiver, a pessoa pode contribuir com a Associação Pestalozzi. Bom, se você toma cerveja no final de semana, você pode pegar o lacrezinho da cerveja e juntando e doar para a Pestalozzi. A gente transforma esse lacre da cerveja, da Coca-Cola, em trabalhos da Pestalozzi. A gente compra cadeira de roda, compra moleta, compra andador e outras coisas a partir desse dinheiro também. Se você tem aquela roupa guardada em casa que você não usa mais, você doa para a Pestalozzi, que a gente tem a feira solidária todos os dias. Todos os dias a gente recebe doação e faz a doação daquilo que a gente recebe. Mas se você tem uma empresa e quiser fazer uma doação, a Pestalozzi também está de porta aberta. Então, para todo tipo de doação, todo tipo de ajuda, todo tipo de parceria. E o poder público? Como é que o poder público pode ajudar a Pestalozzi e as Pestalozzi de forma geral? Com projetos, com doações, com convênios. E aí o poder público pode ajudar. Porque o trabalho que a Pestalozzi faz não é um trabalho concorrente com o poder público, é um trabalho complementar.
é um trabalho que ajuda. Então, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, também a Pestalozzi pode participar de convênios, de um monte de outras coisas. Por sinal, uma forma da gente ajudar agora a gente está no momento da declaração do imposto de renda. Nesse momento da declaração do imposto de renda, qualquer cidadão que declare um imposto de renda, no ato lá da declaração do imposto de renda, ele pode dedicar 3% do imposto que ele vai pagar para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Que bênção. Então, parte desse dinheiro, que é administrado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, parte desse dinheiro pode ir para as instituições. A Pestalozzi mesmo já foi beneficiada em alguns momentos com algum dinheiro desse fundo, que a gente comprou papel, que a gente comprou tinta para impressora, que a gente comprou alguma coisa para ajudar no projeto da Pestalozzi. Por sinal, agora está aberto a declaração do imposto de renda. Então, quando você for lá no contador para fazer a sua declaração do imposto de renda, é só doar um pouquinho para o Fundo da Criança e do Adolescente. Esse dinheiro é usado no município em políticas de criança, de adolescente, e parte dele pode ir para a Pestalozzi e para outras instituições credenciadas. Entendi. Então, gente, seja você também um doador para a Pestalozzi. Valdir Salgueiro é uma pessoa extremamente séria, aonde de perto, eu imagino que todas as pessoas as quais conhecem a Pestalozzi aqui, que têm contato com a Pestalozzi, conhecem da hombridade, do caráter e da prestação de contas do Valdir Salgueiro em relação à Associação Pestalozzi. Então, seja você também um doador para a Pestalozzi. Próxima pergunta, por favor. Certo? Quantas pessoas a Pestalozzi atende por mês, em média? Eu não diria por mês, mas diria por semana. E por que por semana? Porque cada pessoa tem na parte da saúde ou na educação um atendimento por semana. Certo. Ou até mais atendimento. Hoje a gente atende na fisioterapia aproximadamente 110 pessoas. Na psicologia, aproximadamente 150 pessoas. Isso semana? Semana. Na fonoaudiologia, a gente tem aproximadamente 50 pessoas. Quer dizer, nesse momento a gente está sem a profissional da fonoaudiologia. Ela foi embora em dezembro e a gente tem dificuldade de encontrar fonoaudiólogo, porque é uma profissão muito rara. Fonoaudiólogo e terapia ocupacional são duas profissões que na nossa área é bem difícil de encontrar, mas a gente, além dessas duas áreas mais específicas, a gente tem o apoio psicopedagógico, que a gente atende aproximadamente 150 crianças, e o curso pré-vestibular, atende também aproximadamente 150 jovens, além das aulas de músicas e outras coisas mais que a gente faz no dia a dia da Pestalozzi. É muita coisa. Próxima pergunta. Quais as especialidades que a Pestalozzi atende? Inclusive, você estava tocando agora nesse assunto, né? Praticamente a gente estava falando disso na pergunta anterior. Exato. Então, a gente atende, hoje, o nosso foco é atender a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, a gente atende na fisioterapia, crianças e adultos e idosos. Hoje a gente tem autistas, Down, deficiências múltiplas e aquelas coisas que às vezes a gente nem percebe enquanto aparece a pessoa com dores muito fortes, que a gente não tem de olho, a gente não identifica, mas aí o profissional identifica e faz o tratamento e faz o cuidado. É como a pessoa que tem um TDAH baixo, né? Vive, às vezes, uma vida inteira e ninguém percebe, né? Sim, essas doenças, essas dificuldades que são escondidas, a gente não vê. Eu digo que a pessoa cadeirante passa na rua e as pessoas veem, as pessoas se sensibilizam. Verdade. Está lá. Mas a pessoa que sofre com as deficiências escondidas, né? como o autismo, ele não é identificado na rua, não é identificado de cara.
Então, é difícil de identificar. Os casos mais severos são mais fáceis, mas os casos de nível de suporte 1 são mais difíceis, são mais sutis. Porque tem alguns que são bem agressivos, inclusive, correto? Eu não diria a palavra agressiva, porque a agressividade, se a gente Agressivo for com ele compreender, mesmo, ele se a gente se for machuca. compreender como deliberada, isso não acontece no autismo. O autismo ele é um mecanismo de defesa. Entendo. Se o autista reage a alguma coisa, se ele é agressivo em algum momento, ele estará reagindo a alguma coisa que está incomodando a ele. E como É uma reação ao os estímulo. autistas que têm algum nível maior de agressividade, geralmente eles não são verbais, eles não falam, ele tem muita dificuldade de expressar o que fala, expressar a sua necessidade, a sua dificuldade. Por isso, a agressividade é uma forma de responder a É uma forma de defesa. uma forma de defesa. Entendi. Acho que foi bem esclarecedor. Próxima pergunta, por favor. De onde vêm os recursos básicos para atender às necessidades da associação? Bom, eu acho que o Valdir já respondeu essa pergunta, né? Só mudou aí a forma, né? Mas se você quiser Sim, falar... mas a gente tem várias fontes. Eu costumo dizer que a gente tem vários pés que mantêm a Associação Pestalozzi funcionando. E que se fazem necessárias, né, meu amigo? Então, vai desde aquela pessoa que doa o lacre da latinha aos convênios que a gente tem. Entendo. Um dos recursos, quando começou a chegar algum recurso na Pestalozzi de São Sebastião, foi através de uma emenda da então deputada federal Tereza Nelma. Tereza fez uma emenda, o dinheiro veio para São Sebastião, para a prefeitura, e a gente fez um convênio com a prefeitura para que a prefeitura repassasse não o dinheiro, não o valor em moeda, mas repassasse em pagamento de alguns profissionais que atuam na Pestalozzi. Então, Entendo. esse é um orçamento que a gente tem. Só que aconteceu, Tereza Nelma, infelizmente, perdeu a última eleição. Então, as emendas de Tereza Nelma, a gente não tinha mais acesso, ela deixou de ser deputada federal. Então, chegou um momento que dinheiro de emenda é um dinheiro programado que faz o trabalho e depois o dinheiro acaba. Sim. Mas aí a prefeitura de São Sebastião continuou mantendo esses profissionais na Pestalozzi. Graças Os profissionais a Deus. continuam atendendo. Faz toda a diferença, E aí né? todos os meses a gente apresenta na Secretaria de Saúde de São Sebastião a produção. O que é produção? A gente diz para a Secretaria a quantidade de pessoas que a gente atendeu, a quantidade de atendimentos que a gente fez por mês. Um outro orçamento... Só um adendo aqui, inclusive quero deixar aqui um forte abraço ao secretário de Saúde, Felipe Regueira, que esteve aqui na semana passada, foi sensacional, muito explicativo, muito esclarecedor. Meu muitíssimo obrigada mais uma vez, Felipe, um forte abraço, um beijo no coração. Deus abençoe. Aí um outro dinheiro que a gente tem, que não é dinheiro, é pessoal. A gente tem um projeto chamado, ano passado a gente tinha um projeto chamado Projeto de Socialização das Pessoas com Deficiência. Sim. A esse projeto de socialização das pessoas com deficiência e suas famílias é um convênio com a Federação das Associações Pestalozzi. Entendo. A Federação das Associações, que representa todas as associações de Alagoas, criou esse projeto e ajuda num convênio com o governo federal e ajuda algumas instituições. No ano passado, a gente foi contemplado com um psicólogo, um fisioterapeuta e uma fonoaudióloga. O projeto acabou em março desse ano. E a gente conquistou agora um outro projeto, também com o apoio da Federação das Pestalozzi de Alagoas, chamado Projeto Girassol. Aí, por esse novo projeto, Girassol, para significar também as doenças, as comorbidades invisíveis. Entendo. Então, nesse novo projeto, a federação paga para a gente também alguns profissionais
que a gente vai trazendo para São Sebastião. Essa é a parte de profissional, que dá uma metade das pessoas que contribuem. Os outros que estão por lá são voluntários. Grande parte das pessoas que contribuem lá com a Pestalozzi é voluntário. Esses a gente não paga, as pessoas vão de coração contribuir. E aproveito para convidar também a pessoa que tiver a disponibilidade de 1 hora por dia e quiser ir lá ser voluntário, sempre tem alguma coisa para fazer na Pestalozzi. Eu já quero ser uma dessas voluntárias. Para mim será uma honra. Inclusive, eu sou muito apreciadora do trabalho da Pestalozzi. Tive de perto uma pessoa muito querida, muito amada da família, que fez tratamento lá na Pestalozzi, né, Valdir? Foi acompanhada por mais de 1 ano na Pestalozzi, dentro de 3 áreas. E a palavra é gratidão, né? Eu imagino que seja a sua palavra também em relação às pessoas que dão esse apoio para esse trabalho continuar, que é um trabalho belíssimo. Tem mais perguntas? O que é necessário para ser atendido na Pestalozzi? A gente tem um público-alvo. E qual é esse público-alvo? É a pessoa com deficiência. Então, a pessoa tem uma deficiência, é o jovem que está terminando o ensino médio e ele não se sente ainda preparado o suficiente para enfrentar o Enem. Então, essa ainda tem uma deficiência. Então, a Pestalozzi chega com o cursinho pré-vestibular para reforçar um pouco, tentar superar um pouco essa deficiência para que ele consiga chegar na universidade. Nós temos uma pergunta que vai emendar nela. Certo. Pula para ela, que eu acho que vai ser exatamente... Aí, fale sobre a importância do Enem para você, que eu acho que vai encaixar. Hoje, oficialmente, o Enem é o caminho para chegar na universidade. Todos os projetos para chegar na universidade hoje passam pelo Enem. Seja o SISU para as universidades públicas, seja o ProUni para conseguir bolsas nas universidades particulares, ou seja o FIES, que é um financiamento que o governo empresta o dinheiro para depois a pessoa pagar. Uhum. Então, ele é o caminho. É o caminho, mas é também a porta. Entendo. A porta que está mais ou menos fechada, que não cabe todos, então a gente tem que se preparar para abrir a porta. Ô, Valdir, todo ano você leva aqui 2, 3 ônibus com jovens para fazer o Enem, correto? Desde quando começou essa sua vontade de estar levando esses jovens? Isso começa em 2007. Isso que você falou. Então, nesse período de 2007, você já tinha essa preocupação em estar formando esses jovens. O cursinho pré-vestibular começou em 2007. E ele começou em uma sala de aula da escola Maria Queiroz. Olha só. Ele pediu lá uma sala emprestada e começou a dar as aulas. A princípio, eu dava aula de quase todas as disciplinas, ajudava a fazer reforço. Depois foi aparecendo amigos voluntários e a gente foi aumentando o grupo. Em 2008, 2009, eu consegui fazer a minha nova casa, a casa que eu moro ainda hoje. E onde era a minha casa, na rua Tancredo Neves, que hoje é a Pestalozzi, eu transformei no cursinho. Entendo. Aí lá tinha o cursinho pré-vestibular, a biblioteca e outras coisas mais. Depois a gente foi ampliando, comprei a casa do vizinho, depois a gente ampliou e a gente foi derrubando as paredes, quebrando, emendando e a casa que é hoje, cuidando das pessoas. Agora, só complementando, respondendo sua pergunta, em 2007 a gente levou um ônibus de gente para fazer a prova. Uhum. E esse número foi aumentando. Em 2007 ainda não tinha Enem. Entendi. Era o vestibular normal da Universidade Estadual de Alagoas. Então foi aumentando o número, mais gente de São Sebastião foi se interessando, mais gente de São Sebastião foi estudando. Ano passado foram 9 ônibus. Eita Jesus, gente, 9 ônibus, com mais de 30 lugares. 9 ônibus lotados. Lotado. Sim, a prefeitura tem cedido esses ônibus. Né? A prefeitura ajuda muito nesse quesito, né? O povo dentro do ônibus e vai lá fazer a prova. Como é que funciona a preparação? Geralmente, em mês de abril, maio, a gente começa a preparação com aulas toda semana. Geralmente à noite e dia de sábado. Quando está chegando perto do Enem, faltando aí um mês para o Enem, aí a gente faz uma concentração.
A gente faz aquilo que a gente chama de aulão. Entendi. A gente junta todas as turmas que estão estudando durante o ano e junta aquelas pessoas que não tiveram tempo de se preparar no processo e faz o aulão. O aulão é um dia inteiro de aula com vários professores ministrando aula de todas as disciplinas que caem no Enem. Entendi. Então, ano passado a gente fez vários e esse ano a gente já está se preparando para começar o cursinho e se preparando para os aulões para tentar levar o maior número de pessoas possível para a universidade. 9 ônibus. É uma sensação, eu imagino que magnífica de dever cumprido, né? Por sinal, nos 2 últimos, no ano passado, a secretária de Educação, a professora Sandra, participou lá da saída dos ônibus e, segundo ela, ficou impressionada com a quantidade de gente. Realmente. É muita gente que vai fazer a prova. Valdir, nos fale um pouco de você. As perguntas aqui, nós vamos nos limitar nestas, porque as demais, assim como acontece sempre, são várias perguntas, mas o contexto é praticamente o mesmo. O contexto, no final, é a mesma pergunta. Você, além de diretor e criador da Pestalozzi, você é professor? Sou professor do Estado, da Escola do Estado, desde 2000. Sou professor concursado do município desde 99. Depois eu fui cedido para a Escola do Estado, cedido para o Estado através de um convênio e trabalho na Escola do Estado todos os dias. Quase todos os dias eu estou por lá na escola. Quando sobra um tempinho, eu estou ajudando a Pestalozzi. E quanta honra, meu amigo, nesse tempinho que sobra para você aceitar o convite para estar aqui no podcast De Frente com a Eli. Quanta honra no meu coração, meu muitíssimo obrigada. E eu vou deixar agora, Valdir, as câmeras voltadas para você. Fale sobre a Pestalozzi, fale sobre você, fale como as pessoas podem ajudar. Você já falou, mas enalteça mais esse trabalho, que tem que ser enaltecido, sim, porque é um trabalho extremamente diferenciado. Então, meu amigo, as câmeras são suas. Bom, nesse momento é agradecer. Eu sou muita gente de São Sebastião, o povo conhece o trabalho. Quem não conhece, eu convido a visitar, aí vale conhecer, muito a pena. Inclusive, deixa eu só te fazer uma pergunta minha agora, até me perdoa. Como chama aquela máquina, gente? Eu fui fazer uma visita na Pestalozzi e saí de lá impactada, como todas as vezes. E lá eles têm eu não sei o nome, mas o Valdir vai falar aqui. Eu acho que é o único lugar que tem aquele maquinário aqui na região é na Pestalozzi. Como chama, Valdir? Que são para pessoas tetraplégicas, aquela maca que sobe, desce. Aquilo é uma maca ortostática. Qual é a função dela? O paciente que não tem movimentos é deitado na maca e a maca gira e faz a pessoa ficar em pé. E aí o fisioterapeuta vai fazer as atividades lá, as terapias. Pronto. Além disso, a gente tem outros equipamentos mais simples. E vocês têm várias salas também lá, salas definidas, salas brinquedoteca, biblioteca, não é isso? Sim, a gente tem a sala da fisioterapia, a sala da psicologia, a sala do serviço social, a sala da psicopedagogia, sala de neuropsicologia, sala da administração e algumas salas que a gente vai improvisando. Por exemplo, a sala da psicologia, às vezes, quando está desocupada, a gente usa para o serviço social, e assim a gente vai dividindo as salas para atender o maior número de pessoas possível. E no pátio, aquele pátio central que você conhece, é onde a gente faz as apresentações, as reuniões, as aulas, onde a gente recebe as pessoas. É ainda um espaço pequeno para a necessidade de São Sebastião. Sim, é muita gente. É ainda pequeno para o trabalho já cresceu um pouquinho, mas ainda é pequeno, a gente ainda tem algumas necessidades. Eu digo que a gente já atende um número significativo de pessoas, mas a gente ainda tem fila, porque a gente tem fila em tudo quanto é serviço e em todos os lugares. Se você for em qualquer
qualquer secretaria de qualquer município do Brasil, você tem uma fila para fazer qualquer tipo de tratamento. Não chega lá e já é atendido. Sempre tem uma espera. Sempre tem uma espera. A gente também tem essa fila de espera. Mas pelo menos uma coisa, os autistas de São Sebastião, que antes eu levava meu filho para fazer terapia em Maceió. Você tem um filho com autismo? Eu tenho 2. 2. E os 2 são formados? Meus 2 filhos têm autismo, o mais velho tem 23 anos, está terminando o curso de Biologia, Faculdade de Biologia, foi o primeiro aluno com autismo de Alagoas a entrar no IFAL, e estudou em São Sebastião, na escola pública de São Sebastião, estudou na escola Ricardo Vieira. Que história. E está terminando lá o curso de Biologia, bacharelado em Biologia. O mais novo tem 12 anos, está fazendo o 9º ano na escola Expedito, lá no bairro São José. Também escola pública. Então, qual é a questão? Eu levava meu filho quando era pequeno, não era fácil, era muito mais difícil identificar o autismo do que hoje. Hoje a gente já consegue com mais facilidade identificar, com mais facilidade fechar o diagnóstico, os serviços começam a aparecer mais. Mas antes eu levava meu filho para Maceió para fazer terapia. Quando descobriu o autismo, era meia hora de terapia e o dia inteiro de sofrimento. Então, essas coisas a gente já consegue fazer em São Sebastião. E assim a gente tem um desejo. O desejo é que um dia a gente consiga esses serviços básicos, a gente ter todos eles em São Sebastião. E em capacidade o suficiente para atender a maioria do povo de São Sebastião, para que a gente não precise levar os nossos filhos para fazer a terapia noutra cidade, meia hora de terapia, 1 hora de terapia e o dia de sofrimento. Então a gente trabalha muito para trazer essas coisas para cá, para facilitar a vida. Então eu digo que se antes eu levava meu filho para fazer meia hora de terapia em Maceió e o dia de sofrimento, hoje a gente está atendendo em São Sebastião o meu filho e o filho de mais um montão de famílias. Você é um lindo exemplo, Valdir, porque ao descobrir o problema, né, do seu filho, você fez disso um ponto de equilíbrio para estar ajudando vidas, para estar ajudando pessoas, ajudando famílias, mães. E, meu amigo, eu, sinceramente, como eu digo, mais uma vez, me faltam palavras. Eu vejo uma força tão especial no que você faz, e você faz com tanto amor, que é muito gratificante. Porque eu até imagino que, ainda que você não tivesse um filho diagnosticado com autismo, melhor, 2, você estaria à frente desse trabalho pelo coração que você tem. Eu acho que os filhos, a família, as coisas ajudam. Porque eu costumo dizer que só sente a dor, só percebe a dor quando você sente. A deficiência no outro você vê. Verdade. Mas quando você sente, o pensamento é diferente. A gente faz um pouquinho. Eu costumo dizer que não sou tudo isso, não. Eu sou só um pouquinho, eu faço um pouquinho. Faz bastante. E outras pessoas fazem outro pouquinho. Sem a equipe que está comigo na Pestalozzi, eu não faria nada. Eu sozinho não conseguia fazer quase nada. Sem a diretoria, sem os diretores, sem o grupo que nos ajuda, sem os voluntários, eu não conseguia fazer muita coisa. Sem o apoio de tantas pessoas, uns públicos, outros, a maioria anônima, eu também não conseguia fazer muita coisa. Por exemplo, no início desse ano, a gente fez um leilão de prêmios, aí as pessoas deram galinha, bode, pato, peru, essas coisas, e as pessoas deram um monte de coisa. E a gente vendeu no leilão, e com o dinheiro que a gente arrecada no leilão, a gente vai comprando equipamentos para a Pestalozzi, a gente vai pagando as contas do dia a dia. E às vezes não tem dinheiro e aperta, a gente dá um jeito daqui, um jeito dali, e por enquanto a gente está conseguindo atender. Por enquanto está tendo apoios que a gente está conseguindo manter o serviço. Com muita dificuldade, todo dia tem as suas dificuldades, mas a gente vai superando e atendendo as pessoas e cuidando das pessoas. Afinal, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente existe. Verdade. A gente existe para cuidar das pessoas.
do como seria a vida se não fossem as dificuldades, né? Porque as dificuldades, elas nos fortalecem. Algumas pessoas, das dificuldades, elas se fazem a vítima, mas eu acho muito interessante quando, da dificuldade, a pessoa cria uma história, na verdade, porque eu acho que a dificuldade nos engrandece, se nós soubermos encarar, na verdade. E, Valdir, mais uma vez, eu quero te agradecer. Se você quiser fazer algum agradecimento, fique à vontade. Quer fazer algum Bom, agradecimento? eu quem agradeço. É sempre bom conversar sobre o que a gente faz, conversar sobre a pestalose, conversar sobre o que a gente acredita. Eu acredito em um mundo que cabe todas as pessoas. Eu acredito em um mundo que inclua, que acolha, que dê a condição daquela pessoa que tem uma deficiência de superar a deficiência. Porque, afinal, o mundo tem que caber todos nós, o mundo não é só de alguns, o mundo tem que ser de todos. Então, a pessoa com deficiência tem que ter o direito de participar das coisas. A pestalose faz um pouquinho, outras instituições fazem um pouquinho, cada um faz um pouquinho, mas se a gente juntar os muito pouquinhos, a gente melhora a vida de tanta gente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a fazer agora. Não é esperar amanhã para fazer. Comece a ser solidário hoje, comece a contribuir hoje, comece a ajudar hoje com um pouquinho que a gente tem. Eu posso dar meia hora de contribuição numa instituição, na pestalose, em qualquer outra instituição. Eu posso levar um lacre da latinha para a pestalose ou para outra instituição. Não espere, e a gente já pode começar fazendo agora. É fazendo de pouquinho que, quando a gente junta vários pouquinhos, a gente consegue fazer um trabalho maior. É verdade. Se a gente for esperar a ficar grande, a ficar rico, a ficar importante para fazer as coisas, talvez se um dia a gente chegar a ser importante, a gente não faça, porque a gente sempre está querendo fazer no futuro. Então é melhor começar a fazer agora. Comece a fazer de pouquinho e vamos mudar essa cidade, mudar o município, mudar o estado, mudar o Brasil. É verdade, gente. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, vou dar uma dica, inclusive. Quando eu fiquei sabendo dessa questão dos lacres, eu peguei uma PET, e é uma dica, inclusive, que eu vou dar. Eu peguei uma PET e pedi aos meus sobrinhos que todos os lacres que eles tomassem uma Coca-Cola, qualquer lacre que eles achassem na rua, se eles ingerissem algum tipo de bebida, para que eles pegassem aqueles lacres e colocassem dentro de uma PET. Eu saí distribuindo PET para a criançada da minha família, né? Na verdade, da família do meu esposo, que passa a ser minha família da mesma forma, né? E aí, assim, Valdir, era impressionante, gente, que às vezes 2 vezes por semana chegava aqui um sobrinho do Jorge com uma garrafinha dessa pela metade de lacre. Aí nós íamos colocando nas PETs maiores de 2 litros, e assim nós íamos levando até a pestalose. Então, faça você também esse trabalho de pegar uma garrafinha PET. Começa com a garrafinha de água, começa com o copinho descartável e vai guardando. Gente, é isso que faz a diferença, é isso que faz uma associação tão especial quanto essa que o Valdir Salgueiro está à frente, que é um diretor, é um coordenador, é o criador, que faz a diferença, que faz crescer dentro de uma cidade. A história da pestalose, ela não depende só do Valdir, ela depende de mim, ela depende de você. Então, que nós possamos fazer a diferença na vida do Valdir Salgueiro, a diferença na vida daqueles pais, daquelas crianças, e ser história dentro da pestalose. E eu tenho certeza que lá na sua mente, todas as vezes que você levar, que seja 5 lacres, 10 lacres ou uma PET de lacre na pestalose, você vai botar a sua cabeça no travesseiro e vai pensar assim: hoje eu fiz a minha parte para que a pestalose consiga mais uma cadeira de rodas, mais uma cadeira de banho, mais um andador. Então a gente tem que ser rico daquilo que o dinheiro não paga, não é verdade, Valdir? Porque tudo que o dinheiro não paga, Jesus nos dá. É assim que a gente ajuda, é assim que a gente melhora o mundo. Não é verdade? Contribuindo, ajudando, fazendo a nossa parte, não esperando o outro. Vamos fazer um pouquinho. Sei que a gente não pode fazer muito, mas a gente pode fazer um pouquinho. E esse pouquinho ajuda a melhorar a vida de muita gente. A palavra de Deus diz, Valdir, que o muito sem Deus é nada, e o nada com Deus se torna
tudo. Então, que nós possamos sempre fazer esse pouquinho, né? Porque... Nos movimentos sociais, nas pastorais da juventude, a gente cantava uma música de Zé Vicente, que dizia exatamente isso: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E glória o pouco que repartimos é fartura abençoada. Então, que a gente possa repartir aquilo que a gente tem, contribuir com o outro, ajudar o outro. É verdade. E estar a serviço da sociedade. É como é bíblico também, né? Que diz que é muito mais feliz uma casa onde se come pão seco e que existe a união do que uma mesa farta onde só existe a contenda, né? Então, que nós possamos fazer o trabalho formiguinha, porque o trabalho formiguinha rende, não é verdade, meu amigo? E como rende? E como rende? É um trabalho pequeno. Eu digo que o trabalho da Pestalozzi é um trabalho pequeno. É um trabalho também sem muita publicidade. Verdade. A gente não tem essa publicidade, não tem todo esse marketing. O marketing é feito, a publicidade é feita para as pessoas que participam, que conhecem, e aí vai divulgando, vai sensibilizando, e o trabalho vai acontecendo. Então, o desejo que a gente tem é que esse trabalho cresça, que possa atender mais gente, cuidar de mais gente, e se tornar uma referência na região, para que a gente não precise ir para outras cidades para fazer atendimentos pequenos, para fazer um atendimento de psicologia, para fazer um atendimento de fisioterapia. Então, a gente tem que trazer cada vez mais esses trabalhos para São Sebastião, para que o povo de São Sebastião não precise ir para outras cidades. Não ter aquela meia hora de atendimento e um dia inteiro de sofrimento, Isso. né? São Sebastião é uma cidade evoluída, na minha opinião. É uma cidade que está sendo enriquecida a cada ano que passa. A cada dia a gente se depara com uma loja nova, um comércio diferente, é uma visão diferenciada que está nascendo em São Sebastião todos os dias. E a Pestalozzi, ela faz parte dessa história, ela faz parte da história de muitas famílias. Então, meu amigo, eu tenho certeza que, e faço aqui um apelo, você que está aí nessa live, tire essa meia hora, vai lá, dá um apoio. Se o Valdir não estiver, eu tenho certeza que a maravilhosa esposa dele estará. Tem as meninas que trabalham na recepção, fale com quem estiver, mas faça você a sua parte, não é verdade? A gente está aberto todos os dias, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. E à noite, quando tem o cursinho pré-vestibular, a gente vai até 9h30, 10 horas da noite. A gente está sempre aberto, sempre à disposição. Eu digo que a Pestalozzi é a casa do povo de São Sebastião. Então, quem quiser, quem não conhece, vá lá conhecer. Quem precisar, vá lá também. Então, na área da saúde, você me fez uma pergunta e não ficou bem claro. Então, alguém precisa de fisioterapia, por exemplo. Então, não é só chegar lá, bater na porta e começar a fisioterapia. Por quê? Porque a gente segue alguns critérios. Tem uma demanda também, né? Tem uma demanda. Então, qual é o critério para ser atendido? Tem que ter, para fazer uma fisioterapia, para ser atendido na psicologia, aí tem que ter um encaminhamento médico. Então, o médico vai dizer que a pessoa precisa de fisioterapia. Às vezes a pessoa está com uma dor na mão e não é uma situação que precisa de fisioterapia, precisa um outro tipo de tratamento. Sim. Então, só o médico é que vai dizer se a pessoa precisa de fisioterapia ou não, qual tipo de fisioterapia que precisa. Então, o inicial que precisa levar para ser atendido é o encaminhamento médico. E, além disso, os documentos pessoais para a gente fazer o cadastro, mas é sem muita burocracia. Assim que a gente vai lá, faz o cadastro, e assim que surge a vaga, a gente chama. Outra coisa que a gente atende sempre, para evitar as filas, como o nosso público é um público com deficiência e inquieto, a gente atende sempre com hora marcada. Entendo. A pessoa chega, vai, faz o atendimento e vai para casa. Não precisa chegar às 7 horas da manhã e ficar esperando para ser atendido no final da tarde. Marcou para 2 horas. Marcou para 2 horas, está lá o profissional para atender. Entendi. Gente, até porque lidar com criança é bênção de Jesus, né? E assim, tem crianças que são inquietas, no caso das crianças que são tratadas lá na Pestalozzi. Então,
E realmente a questão do horário, eu estive lá numa tarde, como eu disse recentemente, disse agora para vocês, recentemente eu estive numa tarde lá, acompanhando os trabalhos, e realmente era entrando uma mãe com seu filho e saindo outra mãe com seu filho, né? Não existe realmente uma fila de espera. Então, você que está esperando um atendimento, não desista, pegue o seu documento, está precisando, pegue o seu documento, leve na Pestalozzi, faça a sua ficha, que não é demorado, né, Valdir? E a gente já consegue ver. Você foi lá e presenciou. Presenciei. A alegria das pessoas, como as pessoas são atendidas, como funciona. É sensacional. Então, quem ainda não conhece, precisa ir lá conhecer. Muito bem. Valdir, quer dizer mais algo? Quer deixar um recado? Bom, eu quero agradecer a você pelo convite. Eu é quem sou agradecer grata. às pessoas que estão vendo, participando. E Quantas dizer pessoas que temos nessa live? E Estamos dizer com 700 que pessoas. a Pestalozzi de São Sebastião está à disposição para atender a comunidade. A gente não consegue fazer tudo, eu costumo dizer que a gente não tem tudo, mas o pouco que a gente tem é para dividir. O pouco que a gente tem é para ajudar, para compartilhar, para ajudar as pessoas. E ao mesmo tempo que a gente ajuda, aí a gente também pede. A gente também pede para quem puder levar o lacre da latinha, levar aquela roupa que não use mais. Quem for fazer a declaração do imposto de renda agora, faça a doação para o fundo da criança, do adolescente. Exato. Porque uma parte desses recursos ajuda a Pestalozzi e outras instituições de São Sebastião. Não é só a Pestalozzi, Você, pode ajudar qualquer lojista, outra. que as roupas já saíram de moda, né? Tem pequenos defeitos. Não vamos mandar roupa rasgada, mas que tem pequenos defeitos. E que você está lá com essa roupa guardada, direciona a Pestalozzi. Não é verdade? Eu digo, solidariedade a gente pode fazer todo dia. Verdade. Então, não vamos esperar, não espere o Natal, ainda está longe. Tem gente que precisa agora. Então, vamos ajudar agora, vamos fazer agora. Mas se não quiser levar para a Pestalozzi, pode dar para o vizinho que precisa. É verdade. Eu Pode tenho dar um pro lema outro. que eu levo para a vida, Valdir, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar e nem tão rico que não precise de ajuda. Entenderam? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar e nem tão rico que não precise de ajuda. Então, se não quer levar na Pestalozzi, com certeza, às vezes, seu vizinho está precisando. Mas faça a sua parte. Não importa para onde, mas ajude o seu próximo. Faça a diferença na vida de alguém. Distribua sorriso em forma de ajuda. Isso é primordial. E assim a gente agradeço pelo convite, pela participação. E a Pestalozzi está à disposição, e eu também, na Escola do Estado, na Pestalozzi, na rua, na igreja, onde a gente estiver. Então, estamos a serviço. E para você, as palmas, louva ao Senhor, lógico, mas eu quero pedir uma salva de palmas aqui para você, que é mais que merecedor. Eu que agradeço. Meu amigo, muitíssimo obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Estamos tentando a cada dia acertar, fazer o melhor. Aqui nós recebemos todo e qualquer tipo de pessoa que queira participar do podcast. Olha, tem como nos atender? Tem. Se não tem, a gente vai atrás, a gente procura. A gente está tentando trazer para São Sebastião essa interação, para que as pessoas conheçam mais. Por exemplo, a Pestalozzi é algo que eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar, que muita gente passa e vê, mas que hoje passou a conhecer como de fato é. Então, essa é a função do podcast De Frente com a Eli. Ser esclarecedor, mostrar o que nós temos de especial, de necessário e de necessidades na nossa cidade de São Sebastião. E aqui a minha gratidão, que Jesus te abençoe. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, que Jesus derrame sobre a sua vida e a sua família infinitas bênçãos de Deus. A você também, é sempre um prazer falar com você. O prazer é meu. E a vocês, a cada um que nos assistiu, o meu muitíssimo obrigada. Que Jesus abençoe. Conte sempre com o podcast De Frente com a Eli, com o jornal Fale Tudo que se puder. Estamos aqui para lhes trazer informação e tentar somar na cidade. Se não for para somar, a gente nem sai de casa. A nossa intenção aqui é exatamente fazer sempre a coisa acontecer, a coisa andar,
tentar levar a informação da melhor forma possível. Então, a cada um de vocês, um beijo no coração, que Jesus abençoe e toda honra e glória seja dada a nosso Senhor Jesus. Beijo. Boa noite.